Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mari Fonseca e hoje eu tenho ele aqui na minha frente. Eu sou o Pedro Hércules, vocês sabem que no Hidra Podcast conversamos com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Extra 002. Vamos lá, Pedro e Mari. Bate palma pra gente. Bem-vinda, Mari. Já fui zoada pela Kel, porque eu bati palma pra mim mesmo. Ah, é verdade. Que a terapia deixa. Quando as coisas estão bem, terapia deixa bater palma pra si mesmo. Isso, aprendizado do Hidra. Bom, estamos aqui fechando mais uma série de 10 episódios com o Hidra Podcast. Os undecimais, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Ele fala 19. difícil, às vezes, decimais, entende? São... A gente tem que fazer, olha, o papo aqui é o seguinte, a gente pensou em fazer de novo o extrazinho, contando o que a gente viu, o que a gente aprendeu nos episódios passados, nos mais recentes. E mais algumas dicas, recomendações, e ver se a gente lê os livros que a gente dizia que a gente estava lendo no ex anterior. Isso é importante, ver se a gente acabou o livro e começou outro. É uma prova, Eu passei com nota boa, mas não muito alta nesse negócio. E é um catálogo, pra você que tá chegando no Hidra, esses extras a gente comenta algumas entrevistas, às vezes deixar você com vontade de ouvir. Você pode selecionar aqui no nosso catálogo também o que você quer ouvir. E também um pouco dos aprendizados, a gente vai aprendendo junto. E falar um pouco da gente, dos nossos tombos, das nossas cachaças também internas. E dos nossos outros projetos também, tem muita coisa legal rolando esse ano, hein? Esse ano tá O ano voltou animado. a acordar, né? 2021 finalmente aconteceu. Teve cliente ressurgindo das tumbas de 2019, fechando propostas contrato. antigas. Agora vamos fechar. Verdade, não tem isso mesmo, não? Tem isso mesmo, tem muito. Mas bora lá. Vamos começar por então... deixa eu pensar. Que dúvida. A gente pode começar pelas recomendações, a gente pode começar pelos nossos episódios passados. Vamos pelas recomendações, depois do episódio? Vamos inverter a ordem. Tá bom. A gente tem muita recomendação pra fazer. Vamos falar então, a gente separou aqui basicamente alguns livros que a gente tá lendo legais, a gente leu nos últimos tempos aí que a gente recomendaria. Podcast, conteúdos de fora. Vamos pros livros. Eu acho que vale falar dos livros, até porque a gente... Todo episódio a gente tem pedido recomendações. Obviamente cai muito o livro e muito podcast. E algumas coisas de série também. A gente tem colocado os links aqui na descrição. E tem sido uma coisa bem legal de ver. A gente tem bastante acesso e cliques. Algumas compras já, inclusive, acontecendo. A gente comprando algumas livro. Compras das nossas recomendações da Amazon. Muito orgulhosos estamos. Sabe que se você compra um livro de um link aqui de baixo, você dá um dinheirinho pro Hidra Podcast. A gente caramiguá. comprou uma pipoca com esse dinheiro. Um cascalhinho cai pra gente. Não é muito dinheiro não, mas dá um dinheirinho. Não, mas é legal, é reconhecimento. É bom que vocês estão curtindo, assim. A gente tem aprendido muito também, então é bom poder ter esse papel. A gente gosta de recomendar coisas que a gente gosta. Vamos lá, Dona Mariana, a gente tem muita coisa pra recomendar hoje. Vamos começar pelos seus livros, eu vou pros meus. A gente faz esse bate-bola, jogo rápido. Então eu vou fazer uma meia-culpa já. Eu não consegui acabar a Montanha Mágica, eu acabarei dia. Acho que nem o Thomas Mann acabou. Ninguém chegou até o final do livro pra ver se o livro acaba, eu acho. Pode grande o bastante que não acabou. Boa, mas li tudo que eu tinha me proposto a ler e estou com novos desafios. Nesse momento estou aqui com A Revolta de Atlas. Ayn Rand. Ayn Rand, que é super indicada aí para os empreendedores, os businessmen, mundo afora. Diz que o Salim Matar Donda localiza. Onde ele vai, ele leva esse livro e dá para as pessoas de presente, inclusive A Revolta de Atlas. E eu tô gostando, o texto é gostoso. Ela conta assim, um pouco o universo das ferrovias nos Estados Unidos, desenvolvimento do país. É interessante, estou me divertindo. Recomendo, assim, até por ser um livro referência para muita gente. Muita gente gosta muito desse livro. Da galera do... É também um livro muito ligado ao pessoal do liberalismo, né? O Instituto Liberal, IFL, esses grupos, que até a Coinext, por exemplo, tá ligado, né? O Zé Arthur Ribeiro, lá no IFL de BH. A turma gosta muito da Ayn Rand. É legal para entender esse pensamento e é um romance, então, o que também é bom, não é um livro de economia. É um romance, tá? Para vocês como eu, que não são economistas. Tô só com off-topic também aqui, mas tudo certo. Acho que esse é o mais próximo do tema negócio, foi esse livro aí, o resto. Mas vai lá. E sabe outra coisa que eu li, que eu também recomendo? Não sei, né, gente? Essas conversas malucas aí de pandemia, essa coisa que a gente tá vivendo um pouco de tribalismo, né? Que a gente fala um pouco na análise sociológica, de todo mundo querendo se achar só a tribo, seu time, essa energia um pouco de guerra, de briga que a gente viveu. Eu vi muita gente citando O Senhor das Moscas, que eu já tinha visto o filme há muitos anos, enfim, e o livro. E aí resolvi ler de novo. E é um livro pequenininho, curtinho, fácil de ler. E O Senhor das Moscas é referência aí para um monte de gente que estuda sociologia, de como é que a gente se tribaliza naturalmente. São jovens, crianças que caem numa ilha deserta sem adultos e têm que construir uma sociedade.
E o Golden é uma referência, né? O autor. Então, recomendo também. É um livro rápido, fácil de ler e é legal para pensar um pouco tomar esses cuidados, a gente não tribalizar demais as relações e aceitar aí as diferenças. É legal. É interessante, a gente tá com a minha colinha, que tô olhando pra baixo com a cola, tá? Porque tem muita coisa hoje, mas a gente tá olhando pra grandes questões, né? Também tô só com livros, com coisas maiores, assim, de questões, não é políticas, sociais, enfim, acho que até faz sentido, né? Ano que vem tem eleição, talvez a gente tá preocupado com as grandes questões do país, do mundo, talvez pode ser isso. Porque é o seguinte, ó, o que eu tenho... Bom, primeiro que eu não acabei o Nelson Rodrigues, o Óbvio Lulante, mas não acabei por um bom motivo. O Óbvio Lulante é uma coletânea de colunas do Nelson Rodrigues. Colunas... Você pode ler atemporalmente. Exatamente. E a sensação de que você domingo acorda e vai ler o Nelson Rodrigues, eu tô fazendo isso, entendeu? Dá a sensação de que você mora lá na década de 60, 50. Entendi. Enfim. Você pega um leite na garrafa, na porta de casa. Não, e as colunas tá ele xingando um cara, ninguém tá ali mais, ninguém sabe o que é esse cara, ninguém sabe o que o cara escreveu, mas é bacana a sensação de ler uma coluna de vez em quando de um cara que, pô, enfim, não tá mais aí e escreve pra caramba, né? O livro permanece brilhante, super atual e tal. Você sabe que eu doei vários livros do seu pai recentemente? Um terço não, na verdade ele ficou com um terço, os outros 2 terços eu doei. Sério? Deu uma limpa na biblioteca dele, assim, porque... Muita coisa tá digital, ele acaba lendo. Enfim, tinha umas coisas do Nelson Rodrigues que deixei para você dele lá. Depois vale escarafunchar. Tem uma biografia dele lá, eu acho que lembro de ler. Tem umas eu tenho que ler. O Nelson, eu comprei o teatro completo do Nelson Rodrigues também. Então, saiu há pouco tempo um box. Dois livrões assim, do teatro dele, que é bacana pra caramba. Super, super polêmico, ousado, ainda hoje, né? A Globo fez um monte de minissérie, um monte de adaptação dos teatros dele. É bom pra caramba. Boa. Ácido e tal, enfim. Permanece recomendado, mas não é dessa edição. Dessa edição, estou relendo um livro que foi muito legal pra mim. Enfim, mudanças de carreira e tal. E é bacana demais, que são as 12 regras pra vida do Jordan B. Peterson. É bom. Eu gostei também. É, bacana demais. Eu tô relendo porque eu comprei... Ele lançou um livro novo agora, que é Novas Regras. Eu comprei, tá lá em casa. É verdade. Mas pra ler, ele empresta. sim, é um livro bacana. Uma capa preta. Acho que é em busca de... Além da ordem. Beyond Order. Além da ordem, novas regras. Cara, é um livro assim... O nome... Pra quem não conhece, o nome eu acho horrível porque parece que é uma autoajuda meio boba, de mais 12 regras. Parece que ele tá te mandando escovar o dente e tal. E não é bem isso, assim. É um livro que ele... Jordan Peterson é um psicanalista que conhece bastante de Jung, de arquétipos e tal. Conhece muitas das histórias fundamentais das grandes religiões, do hinduísmo, da religião, enfim, das tradições egípcias, da religião judaico-cristã e tal. Então, o livro dele de mitologias é tipo a Montanha Mágica. Ele tem um livro que encarar... Mapas de significado, Maps of Meaning, né? Eu li tipo 50%. Então, assim, ele fala muito disso. Mas o livro bacana é que ele combina isso, essas histórias que ele conhece muito bem, com a prática dele de clínica ali, com pessoas com desafios diferentes, etc. E vai pensando em desafios que são comuns e conselhos e formas de encarar os problemas que ele foi sugerindo ao longo da carreira dele para aquelas pessoas, para os seus pacientes, e as coisas foram fazendo sentido. Mas de uma forma muito legal, assim, um texto até... Quem tiver... enfim, quiser ler em inglês, vale muito a pena, porque ele escreve como se fala. Claramente ele tá falando, ele repete. O audiobook é muito bom. Eu li e depois baixei o audiobook. Eu vi o audiobook e tô lendo agora, pelo contrário. Que é ele que fala o audiobook em inglês, né? Isso. E aí é um inglês gostoso de entender e a narrativa é boa, assim, é um texto... Ele não é um chora texto no meio do audiobook, né? Ele se emociona. Pois é um belo livro, assim, de verdade, pra quem já... com dúvidas do que fazer da vida, do trabalho, enfim, outros assuntos também, assim. Ele traz reflexões de as coisas bem difíceis, mas com a leveza, com a doçura, assim. Não é um livro que não é que cada regra é muito fechada, são sugestões de meditações que você pode fazer em relação às coisas da vida. Muito nós legal. Estamos filosóficos hoje, né? Mas pra mim, o que mexe muito é se a gente tá discutindo valores, né? Você ter valores, ter virtudes, né? Pensar quais são as suas virtudes, seus valores. E aí, 12 regras pra vida me leva pra esse lugar da gente... Quais são, né? As coisas que eu prezo profundamente, que são meus valores que eu prezo. Eu acho isso muito bonito. As questões fundamentais, né? E aí, nesse sentido também de valores, aí eu tô lendo... Eu li, aliás... Eu já vou falar lá no Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial. Eu falo disso logo mais. Mas eu li lá com a turma de lá. Pela primeira vez, a Antígona, que é uma peça de Sófocles, que é muito legal. Curtinho, muito fácil de ler. São 10, 15 páginas. Também fala um pouco... É um tema... Enfim, eu vou falar que... Eu não vou resumir o cara aqui. É isso que ele fala. Mas o tema principal ali é essa questão de lidar com os valores pessoais e em relação aos valores da sociedade ou da lei escrita. Antígona
Tem um irmão que morre dois irmãos que morrem na guerra. Um deles estava do lado que ganhou a guerra, outro lado que perdeu, na guerra pela cidade. E ela quer enterrar os dois irmãos, e o rei que assume não deixa enterrar o irmão que era terrorista, o irmão que estava lutando contra eles. E ela fala, não, vou enterrar meu irmão porque eu tenho direito e a obrigação de enterrar meu irmão, não importa que o rei fale. Então a história se desenrola em torno disso, sobre essas obrigações que a gente tem e dos valores que vão além dos da cidade, anteriores da sociedade. Muito massa. Peça linda, emocionante, uma personagem feminina poderosíssima, assim. Pô. Tem outros personagens legais, é muito curtinha, é fácil de ler, emocionante. Vale muito a pena ler. Antígona do Sófocles. Aí você vai achar uma porrada de edição na internet, tem de graça, com certeza. Boa. Posso ir pros pops ou você tá ainda com a leitura tem mais uma coisa. Não, vou pro meu pop já, que é o seguinte. Todo ano, o nosso querido Warren Buffett... Olha que dourada, ok. Mudança de assunto. Nosso querido Warren Buffett. Nosso Warren Buffett, querido Warren Buffett. Mandar um abraço pro Warren. Pro Charlie também, que escuta a gente. Eu só li a Bola de Neve dele, que eu adorei, hein? Recomendo. A Bola de Neve é um livro sobre ele, né? Sobre ele, a biografia. Assim, eu não sei se é autorizado ou não, mas é bem boa. Mas eu acho autorizada. A Bola de Neve quem faz é uma jornalista que escreve com ele. É verdade. Mas o Warren Buffett é o seguinte, o cara massa que investe muito bem o dinheiro dele. Esse é um bom resumo. Hoje é um senhorzinho, tem 90 e poucos anos, segue investindo muito bem o dinheiro dele, ao que parece. E ele tem lá, o veículo de investimento principal dele nos últimos 70 anos foi a Berkshire Hathaway, que é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, que investiu na Coca-Cola, investiu no Wall Street Journal, investiu na Gillette, investiu na Geico. Não é uma recomendação, mas é uma ótima... Não vou recomendar investimento aqui, mas assim... Mas ele comprar ações da... O Jorge Paulema tem ele como sócio, enfim. Ele é um cara, nem tem que falar muito dele, assim. Mas o bacana é que ele é um cara que pensa de uma forma muito clara e muito simples. E ele dá muita palestra, uma vez por ano ele faz um evento lá com seus acionistas e ele escreve uma carta para os acionistas dele. E essas cartas ele publica, sei lá, já há mais de 40 anos, se não me engano, anualmente uma carta que ele escreve lá, 3, 4 páginas, onde ele comenta os investimentos dele do ano passado e traz historinhas. E aí como o cara tem uma autoridade gigante, ele não tem que seguir regra nenhuma. Então ele conta um caso, sei lá de quem, fala do pai dele. Então ele faz uma coisa meio que uma coluna dele anual que ele escreve na carta para os acionistas da Berkshire Hathaway. E eu tava lendo esse ano, a propósito de uma pesquisa que a gente tá fazendo juntos aqui, sobre finanças para os maduros, para longevidade, a carta que ele escreveu esse ano. Então a carta desse é sempre preciosa. Então assim, leiam as cartas do Warren Buffett, de novo, em inglês. Acho que tem gente que traduz no Brasil, se não me engano, no Brasil Journal, do Geraldo Samor, ele publica com frequência em português também as cartas do Buffett, da Berkshire. Mas a desse ano ele fala... Tem muita coisa especial, mas uma delas, assim, ele comenta sobre um investimento que ele faz no ano passado, que dá errado, a empresa não cresce e tal. Aí ele fala assim, aconteceu um erro nesse investimento e o culpado tem um nome, Warren Buffett. Sou somente eu culpado porque eu escolhi errado, avaliei mal. E ele destrincha o erro que ele faz e a vida segue em frente. Que é uma coisa super rara de ver um CEO, um investidor do tamanho dele, falar com clareza do erro que ele cometeu. Eu errei aqui, ó. Acho que o fundamento permanece bom, acho que o mercado dessa empresa é legal, mas o desafio, enfim, era muito maior do que o que a equipe que eu coloquei lá tombo, ele assumindo o tombo dele com tranquilidade, igual a gente sempre pede aqui pros nossos empreendedores. Com leveza, porque, putz, cara, assim, provavelmente, você não chega a ser Warren Buffett sem errar, né? Então, claro. Então é legal que ele fala isso, e fala um monte de coisa. Aí ele sacaneia, ele tem 90, o sócio tem 97, e aí ele sacaneia um outro sócio que tá aposentando com 105, ele fala, o cara tá parando cedo, assim. Tá parando cedo, assim, não tô entendendo por que ele tá parando, o que ele quer fazer da vida, assim. Então, leia a carta do Warren Buffett desse ano, tá muito legal. A cartinha da Berkshire Hathaway. Boa. Tá no pop já. Não, tá no pop. Eu quero... daqui a pouco a gente fala de longevidade. Eu tenho um pop que é interessante ainda nessa pauta aí de conflitos. Eu acho que eu tô com esse assunto, hein? Fiquei com isso. Que é essa série que tá no Netflix também, que tem muita gente falando, que é Como Fazer um Tirano, ou Como Se Tornar um Tirano, não é isso? Do Netflix. Como Se Tornar um Tirano. Que, enfim, vai contando um pouco das estratégias que esses tiranos que temos no mundo aí, o Hitler da vida, Fidel, nem sei se é Fidel, entra nessa edição, mas tem, eu vi o Hitler, vi... O Stalin, você falou, né? Stalin, tem o cara da Coreia do Sul. Do Norte. Coreia do Norte. Como é que ele chama? Kim Jong. Eu não fui errado. Kim Il-sung, acho, não sei. Coreia do Norte. Enfim, tem alguns. E eu tô gostando de assistir, assim. É meio uma versão pop, assim, irônica de Como Construir um Tirano, com algumas ressalvas. É interessante de ver e conhecer alguns personagens, algumas estratégias que foram usadas, algumas imagens que eu, pelo menos, não tinha visto de algum deles. É legal, tô caminhando nela também. Pra quem curte história, eu acho que é bom.
E só para emendar aqui também, e aí já cai em longevidade, eu também eu tenho um podcast que eu curto, que é antigão, da época também do Joe Rogan sem vídeo, que é o Tim Ferriss, que é o rei do wellness aí, eu acho, do fitness. O cara se experimenta com tudo, literalmente, testa todos os remédios, dietas. As dietas, as experiências, passar frio e dietas, calor. Né? Enfim, ele é um bem neurótico com isso, mas é legal de ouvir. E ele tem umas entrevistas boas. E tem especificamente o Peter Attia, que é um cara interessante, é um médico, que é um PhD, que está se especializando em longevidade. Que é uma pauta que eu e o Pedro, a gente está estudando muito. Porque a gente tem um estudo, né? A gente fez em 2018, a gente lançou o Tsunami 60+, que é um projeto junto com vários parceiros, né? A Lívia, a Laila e junto com a Hype 50+, e um monte de patrocinadores. A gente capta recursos para fazer uma pesquisa nacional, a maior no Brasil. Ela tem 2.500 casos de uma escuta de pessoas acima de 60 anos. A gente até está fazendo 50 mais dessa vez, para entender um pouco como é que estão os hábitos, o que eles consomem, porque a gente sabe que uma das maiores revoluções aí que estão chegando é a extensão da vida. A gente está vivendo muito mais do que esperávamos. A expectativa de vida tem crescido muito. O Brasil já tem mais avós do que netos. A gente fala isso sempre, em alguns estados até mais jovens do que avós. Então, a gente está falando crianças até 5 anos, depois em alguns estados, crianças até 12 anos. O Brasil já tem mais pessoas acima de 60 anos do que os jovens. Por isso que a gente brinca dos avós e netos. Mas a gente está envelhecendo enquanto país, né? E aí tem uma revolução que acontece no mercado, porque nenhuma marca, nenhuma empresa, ninguém comunica com esse público. Geralmente você vai olhar os jovens, o que eles estão curtindo, você posiciona a marca para esses jovens, sendo que o maior público consumidor e com mais poder aquisitivo está na faixa dos 50+. E a gente nunca não se preparou nos produtos do mercado como um todo, qualquer área, gente. Assim, sex shop, que está se surpreendendo com a demanda desse público, a supermercado, a banco, porque a gente fica muito tema saúde quando fala desse público. Então, a gente fez esse estudo em 2018, está refazendo agora, até com o apoio da Globo, que pediu esses dados para 2021. E junto com isso, a gente faz um trend, que é o universo de tendências para esse mercado de longevidade. Então, o Tim Ferriss é uma super referência, o Dr. Atlas, se eu não falei errado, Attia, que escreve com 2 T's. Ele também é uma referência e tem várias pessoas no mundo e grandes investidores que olham para esse público 50+, é um mercadão. E aí a gente tem esse projeto e, coincidentemente, a gente também faz um estudo para a Fundação Dom Cabral de finanças, que a gente também está olhando para esse tema de a longevidade e as finanças, né? Porque é uma conta dura de fechar aí a aposentadoria com a extensão da vida, né? Viver mais significa também gastar mais. E a turma que achou que ia aposentar e viver na praia tá se vendo pagando conta de filho, neto, pai vivo, Covid, enfim. Chega no Brasil, um país onde historicamente a nossa poupança já é baixa, a gente guarda pouco dinheiro em relação ao que a gente faz, né, ao longo da vida. Ainda é poupança, que já é o primeiro problema. E guarda no produto poupança, que não é bom, ainda. Gente, não é bom poupança. Quem tiver dinheiro na poupança ainda aí, até uma sugestão. Não põe dinheiro na poupança não, gente. Põe outra coisa. Fundo pelo amor de DI, Deus, Tesouro Selic. Tem tanto youtuber bom falando disso. Vai lá, assiste um. Liga pro seu gerente e fala, cara, putz, sacanagem botar na poupança. Mas enfim, a gente poupa pouco dinheiro e a gente, né, tem um monte de coisa muito interessante acontecendo no mundo das finanças. Nós vamos escrever sobre isso, inclusive. Vai estar lá no texto um monte de coisa que a gente tá falando. Aliás, quantos que saem, hein? Pois então, deve sair mais ou menos junto com o podcast. Não, daqui a 2 semanas está no ar esse aqui. Não, então mais pro fim do ano, aguardem. Mais pro fim do ano sai. Não, esse da Fundação Dom Cabral, ele é público, a gente publica pelo braço da FDC Longevidade, a gente publica, a gente põe no Ida para vocês conhecerem. E essa pesquisa, não, ela é fechada, a gente depois vende análises desse mercado. Tem muita coisa massa aí. Aliás, eu caí no Buffett por conta desse negócio. Tá ficando muito massa. Tem muito. Tem muita oportunidade também, tem muito problema, e o Tim Ferriss fala disso. De longevidade. Gente, o fato é que vamos ver muito. Põe na cabeça que os 100 anos, tranquilamente, para boa parte da nossa população. E, então, refaçam suas contas aí de aposentadoria e planos de futuro, carreira. Porque muita água vai passar debaixo dessa ponte. Quem achou que a reforma da Previdência aprovada ano passado fosse resolver a nossa vida, tá muito errado. Pode ficar tranquilo que não vai. Não tem... não, mas é porque você gosta do... Não tem, é o seguinte,
A gente, né, aquela história, você trabalhar dos 20 anos até os 65, pra viver dos 65 até os 140, é meio difícil. Como é que a maior parte da sua vida vai ser aposentado? Beleza, fora o Neymar, tem uma turma que ganha muito dinheiro muito rápido, né? Mas fora essa turma, quem ganha dinheiro normal vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que, enfim, tem muita coisa interessante. Vai ter que refazer. Esse assunto é muito... A gente vai trazer a Laila Valias aqui para um papo que eu já falei algumas vezes. E é especial, assim, essa mercado da longevidade. A gente queria, inclusive, entrevistar alguns empreendedores, mas é um mercado, ainda no Brasil, meio oceano azul. Assim, você tem alguns poucos cases. Os negócios ainda razoavelmente pequenos, Os negócios pequenos, assim, se você entende desse assunto e curte esse assunto, fica a dica. Ó, ali, ainda falando de investimentos aí para mais dicas, para fechar, tem duas coisas legais que eu vi recentemente aí que eu acho muito massa. Uma é um filme, que ganhou Oscar, meu filme, ganhou um monte de Oscar, que é o Sangue Negro, There Will Be Blood, em inglês. Que é daquele cara, Daniel Day-Lewis, aquele ator que fez o Lincoln, que é tido como um dos maiores atores, né, dos últimos 30 anos. Ele e o Denzel Washington são sempre os dois melhores atores, né, da nossa geração. Sangue Negro é muito massa para o mundo dos negócios também, assim, embora o tema não é esse exatamente, mas mostra uma virada importante na história do capitalismo mesmo, assim, que é o seguinte, o cara começa o filme buscando prata lá no Velho Oeste, aquela história que a gente conhece de filme de cowboy e tal. De repente ele acha prata, um pouquinho e tal, e aí ele começa a achar sei lá, uma lama preta, esquisita, com cheiro forte, é o petróleo. E ele mostra o começo do petróleo aparecendo, que transformou a economia mundial, né? O petróleo que entra na virada do século ali, você troca os demais combustíveis pelo petróleo e seus derivados, naturalmente, do petróleo, gasolina, aí o carro e tal. Então mostra isso acontecendo no Velho Oeste e um cara fazendo isso. É muito doido, que é interessante que, assim, na época, os caras começam a tratar o petróleo mais ou menos como você tratava o troço do ouro ou da prata. Quer dizer, um monte de aventureiro caçando petróleo. E comprando a terra, o sítio da não sei quem, não sei aonde, porque achou petróleo e tal. E vai ficando claro que é um negócio que tende a um monopólio. Porque você mover petróleo, refinar petróleo, distribuir petróleo, tem que ser em larguíssima escala, né? Não é à toa, no Brasil você tem uma empresa praticamente, né? Você tem a Petrobras, você vai ter no mundo inteiro. Petrobras nasce na década de 30 no Brasil, com Getúlio Vargas, ou 40. Enfim, mas o mundo inteiro você vai criar estatais do petróleo, né, nas Arábias lá, tem um monte de estatal, ou grandes empresas como a Standard Oil, que aparece no filme também, que é do Rockefeller, que é a primeira grande, imensa empresa americana, que depois é quebrada por ser um monopólio grande demais. O Congresso americano vai pra cima da Standard e quebra. Mas é muito massa ver esse mercado aparecendo. Então, os caras empreendendo e aventureiro, assim mesmo, de achar. Aí começa a tirar com balde, aí cai, né, quebra, aí machuca o cara. Aí começa a aparecer as máquinas mais sofisticadas, e começa, de repente, gente que tinha uma terra que não valia muito dinheiro, né? Gente muito, muito simples lá no interior da América, de repente ganha um caminhão de grana, porque tem petróleo na terra deles. Então, é muito legal, é muito massa. O filme conta isso, e além de ser um filmaço, a história do cara, pessoal, a história do pastor da cidade, enfim. Massa, muito legal. E fala do capitalismo nessa virada, que até é esse capitalismo que precede a Ayn Rand, esses grandes nomes, né? Sim. Ferrovia, petróleo também tem muita correlação. Aliás, o truque do Rockefeller é exatamente esse. Assim, ele percebe que o negócio era transporte, não era petróleo. E aí ele faz a ferrovia e tudo mais, fala, beleza, você achou um posto de petróleo? Você quer levar pra refinaria? Vai levar como? No jegue? Então tem que ser ou no nosso trem, ou no meu oleoduto, e por aí vai. O transporte é o grande salto. Belo filme. Sangue Negro. E uma outra coisa que é legal também, que é uma entrevista que o Parker, né, da Coble, vocês estão sabendo já quem segue o Hydra Podcast, a Coble captou um investimento nas últimas 2 semanas com o parabéns oficialmente de novo, Parker. Ele tava cantando essa bola aqui. Ele tava ali com o papo de captar uma nova rodada pra crescer e tal. Ele capta investimento, é difícil exagerar o tanto que os caras que investiram nele são importantes pro mercado recente de tecnologia, né? Ele capta um SoftBank. Que tá comprando tudo que aponta. SoftBank é o seguinte, SoftBank é um banco com um monte de coisa, mas é um fundo de investimento, né, que tem dinheiro lá do príncipe da Arábia Saudita e tudo mais, que investiu, por exemplo, no Alibaba no começo. Alibaba é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. Investiu no Uber no começo. Investiu em outras coisas que não deram tão certo, como o WeWork, que foi um negócio mais complexo e tal. Mas o cara é um craque de investimento em tecnologia, e ele compra a Coble que a gente entrevistou aqui. Então é muito forte pensar isso. É basicamente igual o Lehman comprar a Vals. Quer dizer, o cara que mais entende do negócio do mundo vai comprar.
E aí o Masayoshi Son é um japonês que toca o SoftBank, falar assim, é o dono do troço lá, o gestor. Ele dá uma entrevista pro David Rubenstein, que é também um mega investidor, de 25 minutos, lá na Bloomberg americana. De novo, vai ter link pra tudo aqui, tá? Onde ele conta um pouquinho como é que ele pensa em investimento. E o cara é muito doido, é muito legal ver esse Masayoshi Son, que é um cara... É um japonês, filho de coreano e tal. O cara contando, porque eu fui estudar eu li um livro sobre McDonald's, eu passei 1 ano enchendo o saco da secretária do presidente do McDonald's porque eu queria conhecer ele, porque eu achava legal. Aí eu conheci ele. Ele falou assim, vai mexer com tecnologia, esquece comida. Tecnologia é o futuro. Aí eu falei, tá bom, tecnologia é o futuro. Aí ele vai... Já gostei dele. Não, é um cara figuraça. Ele fala assim, aí eu fui pra Berkeley com a bolsa, chego lá e falo assim, não quero trabalhar com garçom pra pagar a faculdade. Muito chato, eu quero trabalhar 5 minutos por dia. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma invenção e vender uma patente. Aí ele inventa um troço, uma calculadora. Basicamente, 1 ano e meio de Berkeley, Berkeley ou Stanford, não sei agora. 1 ano e meio de Califórnia, na tecnologia, ele tem 2 patentes, 5 milhões de dólares no bolso. Porque ele tinha 2 boas ideias, patenteei e vendi por 5 milhões de dólares. Aí eu comecei minha vida. Então, assim, essa cabeça desse cara doido que investe. Entendi. Cara, que conversa massa. É isso. Achei a recomendação. E uma coisa legal também que eu vou recomendar, que é um projeto do qual eu tô participando. Eu acabei de virar oficialmente membro do Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial. Boa. Que é super legal. É um instituto aqui de São Paulo que tem 2 braços. Um de discussão de grandes questões econômicas do Brasil, políticas e tal. Enfim, que o Norman, o fundador, a Catalina Pagés, uma turma muito, muito competente, o Armínio Fraga participa. Enfim, tem muita gente muito boa em volta desse negócio. E o Instituto também tem um programa de literatura para crianças, para jovens de ensino médio de escolas públicas, que é muito bem sucedido. Tem lá, eu vou errar agora de cabeça, acho que mais de 5 mil crianças no Brasil hoje que fazem parte de algum dos círculos de leitura onde elas têm acesso em escolas no interior do Brasil, assim. Hoje no Ceará, no interior, está mais forte. Elas vão ler lá no primeiro ano no ensino médio, segundo ano, Dostoiévski, Machado de Assis, Shakespeare, Sófocles, grandes nomes. Vão aprender a ler e é um negócio que é feito fora do horário da escola, que elas têm incentivo para... Elas não valem nota, então basicamente elas têm que... O trabalho da galera é de fato cativar a molecada para ler essas coisas e gostar, e eles se apaixonam e tem histórias maravilhosas. Pô, a quantidade de menino genial que sai desses círculos Brasil afora, você não acredita. Aliás, semana passada a The Economist publica um special report sobre o Brasil, uma reportagem especial sobre o Brasil, e lá nos créditos tá lá um ex-aluno dos caras, porque é um menino brilhante, legal, que vai fazer faculdade, enfim. É muito legal o Instituto. Vou até botar um link aqui para quem quiser doar, quiser participar, é muito massa, tem muita coisa legal sendo feita ali. O Roberto tá assumindo agora a direção, tá cheio de coisa bacana para ser feita. E com o Instituto, eu vou coordenar uma coisa nova aí, que é uma série de conversas com o ex-ministro Maílson da Nóbrega. O Maílson foi ministro da Fazenda do Sarney, se não me engano, de 88 a 90 ali. E a gente está preparando uma espécie de um roda viva ali, com a molecada que veio desses círculos ou que participou da ONG em algum momento, vai sentar com ele para discutir sobre finanças públicas. Acho que quando sair esse vídeo já vai ter rolado um episódio, e o segundo vai rolar logo em seguida, vai estar no YouTube do Instituto, vai ter link, eu vou botar aqui no vídeo também, mas enfim. Recomendo bastante conhecer o Instituto, quem quiser apoiar, mas e também assistir esse projeto novo que eu vou fazer com o Maílson. Pô, pra mim é uma super honra bater um papo com o ministro. Tá empolgadão, não tá igual os empreendedores chegando de camisa aqui. Acho bom. Acho bacana demais. Os caras são, enfim, e o Instituto me emociona muito, porque assim, o projeto é muito legal. Você não acredita na quantidade de meninos e meninas brilhantes que por lerem essas coisas, começam a pensar numa vida maior e vão buscar faculdade bacana. Tem que na Zona Leste de São Paulo, tem algumas escolas também. Enfim, interior do Ceará. Muito, muito foda o trabalho deles e espero contribuir aí também. Tô muito animado de participar. Boa. Nós vamos fazer enxurrada de link aqui embaixo para vocês acompanharem coisas legais que vocês quiserem ver. Resumidamente, aí temos esse universo todo de filantropia, educação. Temos o universo de finanças que o Pedro trouxe. Os estudos de longevidade também tem os retroativos que a gente lançou ao longo do ano com a Fundação Dom Cabral, que eu posso deixar aqui. A gente tem outros temas aí ligados a longevidade, não necessariamente em finanças, que o finanças ainda vai sair, mas os outros também estão públicos, vocês já podem acompanhar. Agora no preview, né? Vamos falar um pouco do Hydra. Exatamente. Agora vamos olhar para trás e o que nós aprendemos com cada episódio do Hydra Podcast. Uou, eu já falei, eu fico repetindo meu bordão faustístico. Não é igual Faustão falando Faustístico. Porra, meu. Que toda vez eu fico com essa pegada de eu MBA por entrevista, porque tem umas que ensinam muito, né? Assim, tem. Eu acho que
o Gabriel Lynch é o nosso primeiro aqui na lista, o isso? Hydra 011, Gabriel Senra Lynch. Boa. Gabriel é uma loucura, porque eu queria ficar horas ouvindo um pouco das oportunidades de tecnologia para o mercado do direito, né? Porque, assim, ou coisa burocrática, que tem muita coisa repetitiva, apesar dos advogados acharem que são muito autorais. Eu acho que o Gabriel traz esse número, mas assim, 80% ou até mais do processo é muito repetitivo e burocrático. E se eu escuto repetitivo e burocrático, eu penso em tecnologia. Então eu acho que é o mercado das Lawtechs ou Legal Techs. É um grande mercado no Brasil. A gente é muito burocrático. E até a última entrevista que a gente fez aqui também, de novo, o pessoal falando o tanto que é complexo entender a legislação no país. Então, eu vejo um mercadão, assim. E, óbvio, o Gabriel achou o dele ali na parte de contratos de grandes empresas que travam muito os processos, né? E a possibilidade, uma coisa que ele fala ali, né, um insight que a gente tem junto durante a conversa, que a padronização gera riqueza, né? Então, você conseguir padronizar as coisas, ter mais clareza de o que é um contrato de NDA, que é aquele contrato de non-disclosure, né? De secretude entre as partes em relação a alguma coisa. A padronização do contrato, enfim, de casamento. Enfim. Contratos padrões geram riqueza porque dá mais segurança para as pessoas, mais previsibilidade do que vai acontecer. Dá mais e transparência. Tal. Mais transparência. Então, assim, bacana que ele tem muita coisa para fazer. Padronização, tem a coisa do... Quando ele fala, né, que você passa, ao invés de demorar uma semana negociando uma coisa, você negocia em horas, porque se a empresa, o sócio já sabe que a empresa pode aceitar ou não pode aceitar de condições, aquele tipo de contrato. É muito massa, tem muita riqueza a ser destravada com esse tipo de coisa, né? Não, tá só no começo ainda, né? Eu acho que tá só no começo e acho que a tendência, eu falo que o bom, né? Agora todo mundo aprendeu a assinar digitalmente um contrato, que é uma super revolução. O Covid nos trouxe isso. Eu acho que isso é só o começo para provar o quanto você não precisa de toda essa burocracia em torno do mercado. E tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente tem muito mais chance aí de novos negócios de legal e lawtech. Tem muita chance de crescer. Muita. E aí, dando uma de Lucas Mendes, falando em assinatura digital, em seguida a gente falou com a Coinext, que é um mercado, uma corretora e tudo mais de bitcoins e moedas digitais. José Arthur Ribeiro, episódio 12. Pô, José, foi muito massa, né? Não, o José Arthur entende muito, né? É muito gostoso ver ele explicar não só o próprio blockchain e Bitcoin, que eu adoro essa temática da tecnologia em si. As pessoas ainda têm muita dificuldade de compreender a tecnologia, mas ele entende muito do mercado de finanças, a lógica, o preço e tal. Então, delícia o papo com o Zé também, para quem quer entender esse assunto. Não só a Coinext é um negócio incrível, ele tem também, ele dá uma boa esclarecida de como funciona, o que cobra, como paga. A gente aproveitou o episódio, até que cada conversa tem sua história, né? Mas a gente aproveitou esse episódio para focar, põe metade do episódio no Bitcoin, né? No que é isso, como é que rola, como é que acontece, né? Que é um pouco o trabalho dele também, né? Contar, enfim, sair por aí convencendo as pessoas de que, é possível, funciona. Tem lastro. É legal. Não. Você não vai ser preso, né? Não, outro dia, no dia do episódio, um amigo meu falou assim, vou ter que vender... Como é que é? A gente gravou foi quando, hein? Enfim, eu não lembro. Sei que um amigo falou assim, não, vou vender meus bitcoins porque logo mais tem que ter imposto de renda. Eu vou vender pra não ter que declarar. Eu falei, não, o cara conta que você já pode depois do imposto de renda. Tem que fazer Bitcoin não é igual ter, sei lá, velho. Você declara. Não é uma capivara secreta que você tem no seu... Você tem que vender. Não é só pra comprar na Deep Web, não. Mas, eu quero dizer que tem uma minha culpa, deixar gravada, que também eu falei no dia do lançamento, que tem uma conta, eu perdi menos dinheiro do que ele calcula. Na entrevista, eu vou deixar isso claro, porque eu tinha uma Bitcoin que na época valia uns $200. Ele entende que eu tinha 200, enfim. Aí ele faz uma conta lá que eu saí até deprimida do tanto de dinheiro que eu perdi, porque eu não guardei a minha senha da Bitcoin. Em 2014, tá, gente? Eu tava ali na Singularity estudando blockchain. Bitcoin era um negócio divertido. E a turma bem apaixonada, o pessoal gosta muito do assunto. Então foi muito legal e é isso. E uma coisa massa pra fechar, assim, também que a graça da coisa é um pouco o que ele faz, junto com o seu sócio, é trazer formalização, clareza e tudo mais para um mercado que, já estava ligado à pirataria, um monte de coisa lá atrás, né? Então, trazer para a luz, para o mercado formal, as criptomoedas, criptoativos em geral. Porque são várias, né? Ele não trabalha só com Bitcoin, mas a mais pop
Talvez seja Bitcoin. Ó, e aí, ó, vou fazer mais Lucas mesmo. Você consegue manter até o final desse negócio? Vamos lá. Falando em gente apaixonada pelo que faz, boa. Léo Monte Santo na Coffee Mais. E falando em evangelização também, né? Ó, eu quero dizer o seguinte, se você não toma café e não tem pretensão em tomar café, não assista. Pula esse episódio do Hidra. Se você ouviu o episódio, não comprou um Coffee Mais pra provar, porque todo mundo que eu conheço comprou. Meu pai, Luca, todos meus amigos mandaram foto. Pedrão, olha aqui, tô tomando um Coffee Mais, o Geisha, não sei o quê. Eu também postei e xinguei eles. Falei, para de fazer isso comigo. Tem que ficar comprando esse café. É uma delícia, assim. Eu, particularmente, que entendia pouco, assim. Eu sempre gostei muito de café e muito mais o cuidado de como servir e fazer o café. E ele traz um nível de profundidade de discutir o grão, entender qual a gente entende a uva. Ele vai entender o fruto do café e tal. Enfim, fiquei bem encantada, assim. Ele tá transformando o mercado de café num mercado igual ao mercado de vinho, o mercado de conhecer o terroir, conhecer quem faz, a família que faz, a história daquele café. E tem uma paixão em contar isso. Ele fala que tá fazendo a cafequização das pessoas, né? Aliás, no fim do episódio, ele sai, ele pede água quente, né? A gente parou de gravar e serviu o café pra gente provar. Prova aqui, prova esse, prova aquele. Olha a cor, não sei o quê. Foi bacana. Foi bem legal. E é bem mineiro. Tem o contador de causa, assim, o jeitão dele é muito engraçado. Assim, a história pessoal dele também é encantadora, né? A coisa dele... Pô, o Léo, ele é filho e neto de craques do mercado de café mundial, por acaso, brasileiro e mineiro. A família do Café Três Corações. Três Corações, foi deles e tal. Os caras são muito bons. Então o Léo vai para outros mercados, vai tentar empreender outras coisas, quebra a cabeça e aprende, vai montar, vai mexer com transporte e tudo mais e termina. E agora, mais recentemente, volta o café que ele odiava. O café que ele odiava. Então é legal a história pessoal dele também. Ele conta como... Enfim, é um cara bem, bem legal, bem especial. Uma bela conversa que a gente teve. E é isso. Então agora estamos tomando um café caro. Aliás, a conexão com a Marília é muito difícil, porque conectar o assunto Coffee Mais com o Status For, que é o episódio 14... Não, mas tem um negócio. O Léo... Ele toma cachaça com você, que você fica felizão. Ele tomou cachaça comigo. Ele já chega tomando cachaça, que é bom demais, assim, bem no clima mineiro. E muito sincero das coisas que ele fez errado, que ele fez certo, como ele se desafiou. E a Marília compra um puta desafio, que é trabalhar com inovação e tecnologia para governos e mercados de monopólio e cheio de legislação. Marília Task Force, a Marília trabalha traqueando e monitorando o saneamento básico e agora também gás, né? Ele quer toda essa rede de distribuição de água e gás. Como é que isso chega na sua casa, como é que isso chega sem vazar na sua casa para evitar desperdício. E ela vai criando sensores e levantando dados e trabalhando com Big Data para melhorar esse processo que era completamente analógico, né? Tinha um serzinho que ia lá, ficava escutando totalmente anos e anos de apuração no ouvido para medir o fluxo de água, achar vazamentos, e ela vai melhorando esse processo com tecnologia, porque ela vinha desse mercado, né? E compra essa briga. Vou vender para governo, vou melhorar o universo de saneamento. É muito doido. E a Marília é uma representante de um grupo que não por acaso aparece pouco no Hidra, porque no Brasil tem tido muito mais desafios, que é o industrial mesmo, que é quem faz coisas, né? Quem inventa e faz tecnologia nacional. A gente, no Papo com o Matarazzo, lá atrás, a gente traz esses dados lá que o Brasil se desindustrializou profundamente nos últimos anos e tal. Pô, a Marília tem um hardware, né? Ela e o sócio e tudo mais, eles desenvolveram um troço próprio de verdade, que existe, você aperta nele, dá choque e tal. Como é que chama? Ai, eu vou esquecer. Ai, gente, eu sou péssima de memória. Eu dou os links errados, os nomes errados, a gente melhora tudo aqui embaixo. O que é, hein? Uma coisa fone, não lembrar. Eletrofone? Xenofone, não, é com X no começo. É com X? Daqui a pouco eu lembro. Enfim, xilofone. Não, xilofone não pode ser. Mas é tipo um xilofone. Enfim, Caramba. mas que é um negocinho, um aparelho que pra você escutar, ao escutar, igual o médico escuta seu batimento cardíaco, você precisa ouvir os canos. Geofone. Geofonista, o rapaz. Boa. Geofone. Por isso que ele é melhor do que eu, tá vendo? É a memória. Minha memória, mas geofone. E aí fica... Comprei outro dia. Enfim, comprou um pra ficar escutando lá em casa. Comprei um geofone. Os canos lá de casa. Meu vizinho ficou ouvindo Netflix dele de graça. Enfim, ela vai desenvolvendo essa tecnologia e uma plataforma para leitura desses dados, aprendendo o padrão dessas redes, como vaza, o que não vaza. E ela economiza água para nós. Então, somos gratos à Marília também por economizar água para o mundo e especificamente para cidades aqui em torno do São Paulo também.
Aí acho que a conexão aí com o próximo episódio, que nosso querido Lucas Fonda com o Iron Biker Brasil, tá na tecnologia. O Lucas Fonda foi dono de uma indústria de bicicleta. De bicicleta elétrica brasileira, que ele vende um pouco antes da entrevista, até acho que uma semana ou 2 antes ali. A Gorilla Bikes. E teve foi que dele. ir pra tecnologia no momento de pandemia. É um cara que vivia de eventos, esportes ao ar livre, mas que aglomeravam pessoas, né? O Lucas é muito legal. O Lucas é meu amigo de infância, assim. A gente conviveu muito pequenos, assim. O Lucas sempre foi esse cara guerreiro. Era referência no bairro de um cara que empreendia. Ele teve uma revista, a Raga, para quem gosta de esportes radicais, deve ter conhecido. É uma marca que ficou forte, cobrindo o campeonato de wakeboard, campeonato de mountain bike, surf, né? Ele fala do Medina, quando o Medina ainda era novinho. Ele tem várias referências ali no começo da carreira dele, muito ligado a esportes radicais, porque ele é um atleta. E aí ele assume a chancela da Iron Bike, ele começa a fazer os eventos de bike e runner, né? Ele faz a corrida de Iron Runner no Inhotim, que é incrível. E faz em Mariana o evento do Iron Bike, que é referência mundo aí. E começa a incentivar essas competições, essas corridas. Ele fala um pouco desse mercado pra gente, desafio dos atletas, desafio dele de criar negócio em cima disso. E na pandemia, ele começa a criar produtos digitais, né? Pra trazer as pessoas para continuarem se desafiando. O movimento de bikers aumentou muito pelo Brasil, em Minas. Então, você tem gente... Tá muito forte o mountain bike agora na pandemia. Então, ele engaja as pessoas fazendo desafios e traqueando os dados delas para que elas performem melhor durante a pandemia, não deixem de curtir o esporte e se cuidem, enfim. E aí, ele começa um novo braço aí do negócio. É um papo bem legal, assim, e bem motivador para quem curte esse mundo. Tem muitos aspectos muito legais, assim, uma coisa, pessoalmente, é muito legal poder usar o Hydra. Aliás, o Lucas não, tem vários casos desse aqui, nessa lista e em outros, e na lista anterior também. O Hydra é uma chance de a gente pegar gente que a gente meio de longe acompanhava a história, acha foda, porque é o caso do Lucas, e vários deles, e fala assim, cara, vamos bater um papo, né? Quer dizer, acessar essa pessoa, assim, o Lucas... tanta de coisa massa que ele faz ao longo da vida e assim, é difícil, a gente cresce ali em Minas Gerais, em Brumadinho, agora ficou Nova conhecido Lima. Não pelos melhores motivos, mas sim. A gente cresce ali, então, e Lucas, o impacto cultural mesmo da Raga, da revista Raga, das marcas que ele cria, é uma referência super, super importante pra gente o tempo todo ali. As festas, os eventos e tal. E ver, e é um cara, enfim, tem uma cabeça super bacana em relação a isso, a como que ele usa a mídia, a tomar risco, tem coragem, por lá atrás mexeu com cigarro de palha lá atrás, depois troca pra outra coisa, abre uma barraca vai pra praia, compra a renda da barraca e toca a barraca da praia durante um tempo. Então é um cara que tem um espírito empreendedor muito massa, assim, e uma conexão muito grande com essa contracultura, talvez, ali, que foi importante do skate, do surf, do wakeboard e tudo mais. Que, aliás, agora, finalmente nas Olimpíadas esse ano aparece aí. Essa turma pela primeira vez, a gente ganha um monte de medalha, que a gente é foda nisso, né? No surf, no skate. A gente conhece pouco, até na mountain bike também, a gente já ganhou vários prêmios. A gente é muito bom nesses esportes e não é algo que tá na telinha da TV com muita frequência e é muito legal ver nas Olimpíadas. Mas outra coisa que não tá na telinha da TV. Bom. Essa é muito careta, né? Não, essa não dá, desculpa. Outra coisa que não tá na telinha da TV. Pelo contrário, é um assunto que só está na telinha da sua TV, que mas o uso de dados não tá. Tá. Bom, o Guilherme Salgado, Grupo 3778, foi entrevistado no Hydra Podcast número 16. Ai, cara, o Guilherme, fiquei fã. O Guilherme, se pudesse, a gente sentava ele aqui pra conversar mais horas. Na próxima entrevista, ele já prometeu um Excel pro Pedro, pra gente ver. Pra gente abrir junto aí, fazer uma regressão, testar uns troços. A 3778 tá usando inteligência artificial e leitura de dados pra melhorar o desempenho da saúde. E o Guilherme é médico, mas é um médico com uma trajetória de carreira muito não médica. Ele é um médico falando de marketing, finanças e tecnologia, o que é muito legal. E eles trabalham atendendo empresas, melhorando esse atendimento, que é um atendimento que a gente talvez menospreze quando fala de saúde, né? Que essa coisa de você fazer o exame médico para entrar na empresa, que é aquela coisa meio protocolar, e depois como é que a empresa te apoia com plano de saúde, que acaba sendo uma coisa protocolar, e eles entram com força para melhorar esse processo, otimizar as perdas, não só da empresa, mas também melhorar o uso disso para o usuário mesmo, para o cliente final
Eles vão pra cima de um problemaço, né? Que a gente né, na entrevista eu até trago algumas coisas que eu fui analista do setor de saúde quando eu trabalhava no mercado financeiro, na Quirin Capital. Então, acompanhava o Fleury, acompanhava o Hermes Pardini e tudo mais. E tem uma bomba relógio nesse negócio que ninguém sabe quando e como vai explodir, que é dos custos, que crescem muito mais rápido do que a inflação. Portanto, eles estão mordendo uma parte maior do nosso bolso, né? Os custos com saúde, com plano de saúde no Brasil, já há muito tempo. E se a gente vai viver 200 anos... O aumento da longevidade tem uma parcela dessa responsabilidade pelo aumento dos custos, mas não é só ela. Também tem essa coisa que ele fala lá, pô, 1/3 que a gente usa em saúde é desperdício, 1/3 não precisa. É aquela coisa, o Brasil tem muito mais aparelho de ressonância magnética do que um monte de país com população maior, ou aparelho por habitante que um monte de país. Mas a gente faz mau uso, com pouca logística. E tem um monte de putz, é um papo legal porque a gente entra um pouco mais em detalhes, assim, putz, tem aquelas bagunças de... Aí você vai lá e põe uma regulação super maluca também em plano de saúde. Por conta dessa regulação maluca que amarra todo mundo, as empresas param de vender plano de saúde para as famílias e para os indivíduos, os individuais, e vão vender plano de saúde empresarial, que o cara que não tem empresa ou que não tem uma entidade de classe como a OAB, não sei o que, não consegue acessar. Então você tira do mercado um monte de gente. Enfim, é um mercado com muito problema, muito custo. Além de pandemia... Né? É difícil. Eu tenho dificuldade de entender. Vocês dois já estavam mais entendidos. Eu fiquei ali tentando entender. São tantos players para entender que conectam com o outro. Cada um morde um pedacinho, né? É um trem confuso. E o negócio, assim, tem uma coisa que aparece muito em economia, que é o tal do incentivo, né? As pessoas reagem a incentivos. Então, se o corretor de imóveis vende apartamento porque ele ganha comissão de venda. Você ganha essa comissão para te levar para visitar apartamento, ele te leva para visitar um monte, mas não vai vender nenhum. Então você está alinhado com ele. Quando o cara vende, ele ganha e você ganha junto. Mas o mercado de saúde não está muito alinhado ainda. Não está muito claro. Tipo assim, pô, qual é a ética disso e como se dá isso? Por que esse troço serve? Serve para ter saúde, para viver mais e melhor. Né? Ponto final. Não é porque eu compro um plano de saúde. Para isso, para cuidar da minha família, da minha saúde e tal. Só que, de repente, tem um cara que ganha mais dinheiro. Se eu fizer mais um monte de exame que eu não preciso, ele ganha mais dinheiro. Tem outro que ganha dinheiro se eu, ao contrário, deixar de fazer exame que eu preciso, porque ele economiza mais grana. Enfim. São várias forças diferentes, né? Puxando cada um para um lado. A coisa não está arrumada. O Guilherme tenta... A 3778 faz um trabalho ousado, porque a gente torce para que funcione, porque eles tentam dar sentido para essa coisa. Pô, vamos botar no meio dessa conversa toda o que importa. A saúde do cara que está no plano de saúde. A saúde do usuário. E aí... Todo o resto do sistema tem que servir a isso, ponto. Não é o contrário, né? Não, e não é só a gente que tá apostando, né? Só a gente, o Sucupira. O Jorge Paulo Lemon, o Sucupira e o Marcel Teles investiram nele, o Randall Zanetti, o Dr. Pref. Eles acabaram de captar 300 milhões de reais. 200 milhões de reais. Eles captaram porque, assim, é um problemaço se resolver. Tem dinheiro a ser feito, porque, pô, se 1/3 é desperdício, vai que ele consegue tirar esse 1/3 do desperdício e pega um pedacinho pra ele de dinheiro. Maravilhoso. Do que ele economizar. Seria, ele ganha dinheiro e a gente ganha E tem uma coisa saúde. muito legal pra vocês que estão ligados em Covid, que o Guilherme conseguiu ir acompanhando, né? Ele, o Barreto, que é sócio, foi nosso chefe. Sim. Fernando Barreto, eles conseguiram ir acompanhando o universo da contaminação, o processo de vacinação e todos esses dados das empresas que estão ligadas a eles. Acho que são mais de 700 empresas hoje que eles atendem. Mais de 1 milhão de pessoas. De vidas que eles falam, né? E eles conseguiram ir ajudando na administração disso ao longo da pandemia e tiveram dados bem interessantes, estudos interessantes dessa população das empresas em relação ao Covid, porque eles estavam já preparados para coletar bons dados, né? E aí acho que o que você trouxe no começo, talvez o aprendizado, né? A coisa mais chique de tudo isso, no final das contas, tem esse problema, todo mundo tem a impressão de que usar dados pode ajudar a resolver alguns desses problemas ou mitigar alguns deles. E aí ele vai buscar uma fonte de dados que ninguém olhava muito, que é essa história do exame admissional. Tararara. Então, talvez aí tá aí o aprendizado, né? Assim, às vezes... Não, e era um dado mais limpo, que todo mundo tinha necessariamente, né? Um dado obrigatório, não era criar uma cultura de coletar o dado, que então, é sempre mais difícil. A gente olha lá e fala, né, quando você olha o mercado de saúde, onde tem dado mais óbvio? O dado mais óbvio tá lá no Fleury, na Unimed, sei lá, onde eu vou ter lá os exames que eu fiz, a quantidade de exame de sangue e tal. Só que a esse dado é difícil de acessar pra caramba. Então ele foi pra um outro caminho. Talvez essa coisa interessante de... Talvez ao colocar um médico ali, gente que entende do mercado e tal, para olhar para esse assunto, você consegue
plugar a tecnologia num sistema analógico por um caminho inusitado, né? E não, que era regulado, que é a medicina do trabalho, que é obrigatório. Que é obrigatório. Enfim, Que todo mundo tem que ter e ninguém quer olhar, porque, pô, não tem um dia pra ser feito nisso, né, supostamente, né, de terceirizar a medicina do trabalho. Mas se ele junta isso com o negócio dos dados... Bom, é um super case, grupo Super 3778. Assiste aí. Falando em empresa com números no nome. Isso é boa. Mais uma. A gente tá ficando Rodrigo Carneiro, 98 FM. Eu posso elogiar ele que começa aí, ó. Começa a fazer esses momentos. O Rodrigo Carneiro já. Não, falando em melhores revoluções baladas da minha vida Gerais. são graças a Rodrigo Carneiro. Pô, fui em poucas, é verdade. Rodrigo Carneiro na sala da 98 FM, da MTV Minas Gerais, da OFM, da CDL FM, que mais? O Rodrigo é um super empreendedor de eventos, comunicação e lifestyle, para ficar no nome mais moderno. O Rodrigo é uma peça, vocês vão ver na própria entrevista, assim, ele é cheio de frases e jargões muito divertidos, a gente morre de rir dele. E aprende muito com ele. Ele é nesse jeito meio descontraído, despretensioso, né? Ele fala da coisa o Lucas também fala dessa coisa de ser amador, né? Não, eu faço as coisas como amador, não quero ser profissional, eu gosto de fazer as coisas experimentando, testando e muito colaborativo. Eles trazem um humor, né? E assim, pra quem tá fora de Minas, a 98 foi meio pânico pra gente lá. Essa coisa de ser uma rádio que você ouvia o que os outros lugares não ouviam. Era engraçado, tinha esse humor ácido pra comentar futebol, pra comentar outros assuntos. E ele cresce isso, e eles são uma rádio muito forte na região, e também vira rádio que vira TV, que vira YouTube. Mas na história pregressa aí, o Rodrigo tem a maior balada de Minas, que foi a Na Sala, que era a balada de Belo Horizonte, e que fazia eventos também fora. Uhum. E também já cuidava da MTV Minas. Já fui a muitas festas de VMB e outras festas ligadas... Não, VMB, o povo não sabe o que é VMB, tá? Você não sabe o que é VMB? Me chamou de cringe. O jovem não sabe. Oi, jovem. Oi, jovem que escuta o Hidropodcast. VMB era um evento... Video Music Brasil. Isso, Video Music Brasil, que era a premiação da MTV, que rolava aqui em São Paulo, dos melhores músicos brasileiros, artistas brasileiros, e que tinha uma balada especial. Festa da música Tupiniquim. Festa da música Tupiniquim. Aí, ó, também é outra referência. Gabriel Pensador, Gabriel ninguém conhece também. Mentira. É um rapper. É um rapper. Ai. Mas, enfim, Rodrigo, é um papo interessante sobre como olhar para esse mundo de ser irreverente, fazer diferente, comprar essas brigas, né, de fazer diferente e ser mais solto e chegar no coração das pessoas, né? Essa coisa de ser menos... enfim, essa coisa de ser muito polido, muito refinado, muito cheio de regras, que fica longe, né? Fica distante, que não é o que a rádio tem que fazer, não é o que o podcast a gente acha que tem que fazer, a gente tem que falar errado mesmo, trazer um pouco vida real, porque são até aspectos do próprio produto, o próprio meio em si, né? Que pedem, que é bem interessante. E o Rodrigo é uma boa conversa sobre isso. Foi muito legal. Pensando assim, uma coisa... acho que tem um monte de coisa massa ali, mas talvez a lição dele é essa coisa, né? Ele fala que em 2009 ali, ele viu o iTunes, 2007 é lançado o iPhone, em 2009 ele viu o iTunes e fala, cara, vai mudar a rádio, não dá mais a rádio que a gente fazia até ontem, não vai mais funcionar, tem que ser outra coisa. E aí ele começa a testar essa outra coisa e criar essa outra coisa na Rádio 98 e bate cabeça, o sócio fala, pô, você é doido, você é maluco. Ele conta, pô, durante 2 anos todo mundo me chamava de doido e a coisa começou a funcionar lá em 2011. Então, assim, é interessante essa coisa, né? De pegar uma indústria antiga, cara, pô, a rádio tem 80 anos, sei lá quanto, eu não sei quanto tempo a rádio deles tinha, mas o pai fundou a rádio lá atrás e tal. Foi dono da rádio lá atrás, pelo menos. Então, assim, essa coisa de ter coragem de mudar na hora da mudança, porque é isso, a internet veio e ficar parado não era opção pra eles, né? E essa coisa assim, a eterna briga, a próxima mídia que vai roubar a mídia, o TikTok tá roubando, o Instagram, né? E na real você vê que tem uma evolução muitas vezes, né? Você tem as coisas ou se assentam e coexistem, mas você precisa estar sempre se adaptando. Então, a rádio que virou TV, hoje a gente escuta a rádio no YouTube e tá tudo certo. O podcast era áudio, nós estamos aqui fazendo um videocast. E isso demanda coragem de botar, como ele fez claramente, né? Botar gente boa pra correr risco de tentar. E aí você tem lá, o programa Grafite, que é um programa do fim da tarde, da 98, que é muito bom, é engraçado demais.
tá vendo, pô, tem 17 anos o grafite. Pô, já é um programa antigo da rádio já. Não, e totalmente politicamente incorreto maluco, e maluco. Dudu, os caras não sei o quê. O cara torce pro Galo, tudo errado no programa. Mas o cara, assim, enfim, aí o programa aí o cara botou no meio-dia, pra quem não é de Minas, enfim, no meio-dia ele botava lá os caras pra falar de futebol, imitando o presidente do Galo, do Cruzeiro. E parecia muito, aí fazia uma entrevista falsa, e sacaneava o cara. Eles me lembram também aquele podcast que você já indicou aqui do Sul também. O Caixa Preta? O Caixa Preta também. Tem um tom de Caixa Preta, com menos palavrão. O Pretinho Básico lá, que é o programa lá do qual o Caixa Preta sai, parece mais, que é um pouco mais leve, né? Boa. Mas com essa zoeira e tal. Mas é muito massa, é muito legal, Rodrigo. E bacana essa coragem dele de tentar e mal podemos esperar pra vir por aí. Boa. Das ousadias deles. E agora? E dobrando pontes, falando em indústrias antigas, olha, pode ser. Aí tem uma coisa que é. O Wild é uma indústria literalmente muito conectada com esse assunto, né? Inclusive, a maior especialidade do Wild, dobrando pontes, é advogado, especialista e professor em direitos autorais. É uma pessoa que a gente tem o prazer de conviver em casa, assim. Eu fico até uma entrevista meio emotiva, vocês vão ver, assim. É um ritmo diferente, porque tem muito respeito pela história e pelos aprendizados, assim, de poder ouvir no domingo aqueles cabelos brancos contando essas histórias de direito autoral. Ele trabalhou pro Chico Buarque, Milton Nascimento. É um cara com muita noção de história do Brasil e da parte da cultura. E ele fala... Especificamente, acho que a área que ele mais trabalhou foi essa de direitos autorais de áudio, né? De rádio, de ECAD, e como se dá. E milita muito por esse tema, assim, porque os artistas têm que se remunerar, né? E aí eu acho que até uma super tendência das tecnologias, que é como é que a gente vai manter esse universo criativo remunerado, né? Porque a gente está consumindo tudo de graça na internet, a gente está criando uma geração que tudo pode, tudo é gratuito. E, na real, a gente tem um desafio de fazer essa conta fechar para todo mundo. Porque se não pagar esses artistas, eles não vão produzir. Se a gente não pagar aqui um jornalista, ele não vai produzir. Enfim, a vida é assim. É o mercado que a gente está. Então, a gente vai ter que se reinventar e aprender a defender esse tema, né? De remuneração de quem produz conteúdo. É muito massa, assim. E é legal essa relação pessoal dele com isso, né? O Delbrando é um cara que... É um cara, pô, já desde jovem muito esclarecido e tal. E muito, muito sensível. Apaixonado pelas artes em geral, mas pela literatura, pela música e tal. E ele estando próximo dessas pessoas que mudaram a história da música brasileira, Milton, etc, o Clube da Esquina, né? Ele vai para um caminho de virar um defensor, digamos, um protetor da parte do business dessa galera, né? Quer dizer, o Wilde, até onde eu sei, ele não canta nem toca violão. Ele fala, acho que ele não toca violão e tal. Ele não faz arte, ele por si só, mas ele vai lá e vai ajudar os caras a protegerem sua fonte de renda, protegerem o direito que eles têm. Ele fez isso até pros índios, ele tem umas histórias maravilhosas. Ele faz isso para índios, que tem, enfim, músicos, enfim. É muito legal essa coisa dele. E aí, no fim, ele vai dar recomendações de livros maravilhosos, Guimarães Rosa, que ele gosta e tal. Mas é muito legal essa relação dele com a arte e a forma como ele encontrou de juntar as duas coisas. Uma profissão com a arte e colocar o talento dele como jurista mesmo. Que, pô, ele é um super jurista. A gente... os amigos que estudaram na Milton Campos Direito conhecem o Dobrando Pontos, que foi professor deles, com certeza. Professor bravo, segundo meus amigos, inclusive. Então é muito legal essa relação que ele vai fazer com a arte. E é bacana também, na entrevista, a gente aprender um pouco sobre como que funciona hoje, né? Que eu não tinha a menor ideia de como funciona o ECAD, essa história toda, ele conta um pouco como a gente funciona, né? Pouco. É bem... Enfim, é uma diferente. A gente não é uma visão de empreendedor, é uma visão de especialista. Queremos ouvir aí o feedback de vocês. E no caso é um carinho pessoal imenso, né? Um cara que tá próximo da gente, na casa do papai e tal. Então, enfim, é um almoço de domingo ali gravado, conversa quase. Uma delícia. Sem vinho, que ele não bebe vinho também, tanto faz. Cheio de lágrimas, a gente fica emocionado, ele também, enfim, foi bem legal. E agora o Lohan Desinchar, que acabou de sair daqui, acabou de ser gravado. Lá vê você com os spoilers de data aí, ó. Sim. Não, ruim que a gente não sabe a data de publicação das coisas aí, mas o Lohan tá mais fresco. O Will perdeu aqui 10 quilos tomando Desinchar, nosso produtor aqui. Entrou aqui flutuando na sala, levinho. Tô flutuando. A gente tomou shot de imunizante, tomamos tudo aqui. Bom, mas enfim, o Lohan, que é além de... É mais um vizinho nosso que a gente entrevista, vamos falar sério agora. Né? Ah, meu Deus do céu. É mais um cara que mora a menos de 100 metros de onde a gente nasceu. A gente vai ter que começar a vender alguma coisa. Desses 9 aqui, 8 são de Minas Gerais. Eu tava vendo isso aqui. Eu acho que a gente tem que equilibrar. Na próxima leva, acho que são 7 de Minas só. Ai, pois a gente pode fazer um desafio. 8 de Minas. O único não mineiro aqui dessa onda foi a Marília Lara.
O Gabriel também é mineiro. Mas a Marília tem alguém que é parente mineiro aí que ela fala. Ela tem ela é Sorocaba, é verdade, é Minas. Não, mas o Lohan é o sócio fundador da Desinchar, que se você não viu aí nos mercados, não sei se você não prestou atenção, porque eles já invadiram o Brasil, estão exportando a Desinchar, que veio com essa ideia de chás funcionais e agora também café. É o primeiro hábito saudável do seu dia, né? É o slogan ele tinha um slogan para começar e hoje tem para você dormir também, enfim. E aí ele, óbvio, tem um mercado todo de wellness fervilhando. Tem essa coisa meio local e orgânica que a gente vê muito no universo dos chás, das terapias, e que ele põe na prateleira do supermercado, igual a kombucha do Zé, ele faz com o chá. E em 3 anos, eles estão enormes aí, mais de 100 pessoas na equipe, exportando para os Estados Unidos, fazendo produto localmente. Acho que mais de 30 mil pontos de venda que ele falou, né? E o mercado online também, 30% das vendas, tudo no digital. Tudo do próprio bolso, não captaram investimento ainda, já namoram o assunto, mas não precisam, o que é o melhor lugar para estar. E numa tranquilidade nos seus 28 anos. Uma calma. Pode ser o chá. Pode ser o chá. O chá pode ajudar. Porque ele toma o chá dele. A gente vê se o Will vai ficar calmo até o final do dia. Eu aceitei o desafio de tomar 2 meses de desinchar. Deve ser bacana mesmo. Muitos amigos fazem. Diz que é super gostoso. Você passa, você acorda mais disposto e tal. Mas a gente vai ficar pobre no final do Hidra, porque não tem que comprar todos. A gente toma coffee mais, a gente fica... Eu tomo kombucha. Eu tomando carrep também. O pessoal patrocina a gente, aliás. A gente vai buscar isso. Porque tá sai mais barato. Patrocina em bens, né? Tipo assim, 2 caixas de carrep. Mas Cara, achei muito massa que o Lohan... Enfim, ele é muito amigo do Matheus, um amigaço meu, amigaço nosso. Mas eu não conhecia a história dele de perto. E claramente é um cara muito preparado também. Me lembra muito Parker, sabia? Parker é o gringo da Kobe que a gente fala. Ele tem uma tranquilidade, igual a do Parker, mas a coisa de ler muito também, de saber, de estudar muito. Eu falei assim, cara, a gente não queria usar capital externo, então a gente foi lá e aprendeu muito sobre site, montei um site. Aprendeu muito sobre venda, sobre marketing, não sei o quê. E eu gosto muito de ler, tô lendo sempre uma coisa nova. Ele é um cara que tem uma... Ele parece ter um DNA de empreendedor mesmo, de gostar de aprender sobre negócios e aplicar no negócio dele. Ele já tinha um negócio, ele com 20 e poucos anos na faculdade, já tinha um negócio que ele larga. Ele tinha uma escola de educação digital, de conteúdo digital. Pra abrir o chá. Pra desinchar com 23, ele fala 24, né? 24. Cara, é muito massa essa conversa. E a clareza que ele tem do mercado que ele tá, de como que distribui, dos novos desafios. 10 milhões de views no Pinterest. Se você quer cringe, não sabe o que é Pinterest... 10 milhões de pessoas ali acompanhando o conteúdo deles no Pinterest. Ele põe receitas ali, né? Pra ficar se conectar ao tema de wellness. Tem vários insights, assim, dele, assim, de ferramentas que ele usa, de como ele trabalha algumas coisas de marketing, que são muito fortes em marketing, assim, que é interessante. E um menino jovem, tranquilo, assim, seguro, caminhando pra frente, assim. Foi bem encantador o papo com ele também. Um papo extraordinário. Já vai ter saído quando a gente lançar aqui. E agora, pra fechar, dona Mariana, nós temos que fazer... Tem um novo quadro no Hidra Podcast, sabendo disso, né? Que é o Cachaças e Tombos. Já era um quadro, mais ou menos. TikTok. Eu tô tentando ir pro TikTok, mas tá difícil. Eu ainda não sei. Tem uma dancinha nova do TikTok. Eu fiz uns vídeos aí que bombaram de você dançando. É verdade. Tem uma dancinha minha. Eu vou melhorar aquela dança. Vou fazer um mais... Mas enfim, tem um negócio que é o Cachaças e Tombos. A gente perguntou... a gente tava pensando, fazendo meio subliminar, agora a gente vai pôr... martelo na mesa e eu vou obrigar o pessoal a falar disso aí. Uma cachaça e um tombo do Hidra Podcast. Então já vou falar primeiro tombo. Que assim, a gente tá pequeno, né? A gente acabou de começar. Então não é um super tombo, ainda não caiu. A gente não subiu o suficiente pra cair muito. Tombo de criança é mais... É um tombinho. Você cai de menos. Mas eu acho que é um desafio que é esse, de entender cortes, entender o uso do YouTube, entender esse mundo de trabalhar com nicho, um assunto mais denso. A gente não tá aqui... falando de assuntos que são que vão ser pops e grande volume, tem um pouco de profundidade aqui, desafio de acompanhar. Então, a gente ainda tá aprendendo muito esse universo do YouTube. Aliás, se quiserem ajudar, dar dica. Para começar, compartilha, dá like, escreve alguma coisa aqui, comenta, xinga a gente, corrige alguma coisa que eu falei errado, faz qualquer coisa que se engaje aqui com o vídeo, porque eu aprendi que isso ajuda. Isso aí. E por isso eu também falei que o TikTok ajuda, eu vou fazer o Pedro dançar. Mas assim, se tiver a gente precisa aprender, né? Eu acho que é um tombo aí, a gente nem caiu, o Lênin levantou para cair, mas eu acho que é algo que a gente ainda tá patinando. Usar bem essas coisas. E junto com isso, eu também acho que tem o desafio
A gente entender o que o Hydra vai ser de público, quem de fato vai ouvir. A gente tem lá já alguns dados, né? Que começam a ser gerados. A gente tem lá uma maioria de homens, 3/4 do nosso público, da nossa audiência masculina. Tem lá o pessoal, a gente sabe que, enfim, tá nas regiões sudeste, Belo Horizonte também. A gente tem uma ideia de onde as pessoas estão, mas a gente quer entender cada vez mais quem que vai ouvir isso aqui, né? Para quem a gente tá falando e como que a gente vai criar uma coisa assertiva, né? Um segundo momento de desafio é essa diversidade de entrevistas, né? Como é difícil a gente, às vezes, conseguir essas agendas das meninas, por favor, minhas empreendedoras. A gente tá buscando mais isso, assim, empreendedoras da periferia de São Paulo, de outros BH, mercados, a gente quer conhecer mais. Mas produção é difícil, né? Achar essa turma e conseguir essas agendas. Aí, com o Covid, a gente tá fazendo questão de fazer presencial. Por esse cuidado com a qualidade, com o áudio. Então, é sempre mais desafio. Mas tem uma coisa em relação a isso que é interessante. A gente tem agora, das 19 entrevistas que a gente comentou, né? A gente acessou por contatos pessoais, seus e meus, assim, né? Gente que a gente conhece, ou conhece por meio de alguém, né? Ou tem um contato. E benchmarks que a gente já tinha, né? Que a gente já tinha, são mais assim, muito gente, um amigo e tal. E é uma coisa que é legal, que eu acho que é uma cachaça, que é interessante, que começa a aparecer agora, nessa leva dos 20 ao 30 Hydra Podcast, alguns negócios que vieram pelo Hydra, porque viram Hydra. Mas aí já é uma cachaça. Já é uma cachaça bacana. Então, assim, a gente fala assim, elas vão tomar cachaça, né? Pedro, você não fala o horário, Não, agora tu já passou muito das 7h30 da manhã. Não, eu tô no desinchar, não vou tomar cachaça. Sério que não? Tem que tomar cachaça. Pouquinho de cachaça. Não, dá um golinho nesse café. Cachaça, café é bom também. Essa cachaça é boa, eu gostei dela. Mas rolou o seguinte, acho que é legal que... Então, assim, também essa coisa do tipo de convidado que vem muito porque gente mais próxima. Agora a gente consegue acessar gente um pouco mais distante, o que é legal pra caramba, né? Essa coisa, apareceu de fato alguns que faziam, gente, né, meu cliente que aparecia aí, enfim. É massa isso aí, você vê é bem esse legal. e-mail, tô querendo dar entrevista pro Hydra, é muito gostoso. É uma cachaça, brindemos a mais negócios e-mails. legais pra caramba. É muito legal. Da gente cair no radar aí das assessoras de imprensa e dos jornalistas também. Isso é bem legal. Que é bom, fico feliz. E a gente começa, acho que junto com isso, deixa eu ver, eu notei mais umas coisas de cachaça, deixa eu ver. Eu vou tomar mais cachaça, então tinha várias desculpas aqui, tomar um gole de cada vez. E também as propostas, já estão surgindo propostas de parcerias, de séries especiais de conteúdo e entrevista que pra gente são muito legais. A gente tá doido pra fechar um logo, pra tentar esse negócio, esse formato, né? A gente quer entender uma coisa importante, como que o Hydra vai se viabilizar financeiramente. A gente investe nisso, eu e a Mari, e faz todo sentido pra gente, tá tudo certo. Mas, cara, como é que vai ser isso aqui? A gente vai conseguir patrocínio pra colocar marcas aqui, como, né, a marca da cachaça? Até esconder, porque não tá pagando a gente. Aprendi com o Marinho no Flow ontem, o Marinho dos Santos falou isso. Esconde a marca, ele toma Red Bull assim, ó. Porque a Red Bull não paga ele. O atacante do Santos faz isso. Pra não sair a foto. Mas, enfim, vai ser marca na mesa, vai ser a gente falando de marcas, ou vai ser o que a gente tá buscando, essas séries especiais. Tem alguns clientes que estão, vamos fazer uma série sobre esse assunto, sobre esse estado. Sobre algum tema de mercado específico, que eles queiram conhecer diferentes negócios. A gente tem conversado muito com os investidores que acompanham o Hydra, a rede de investidores que também já lidavam com a plataforma da Pipe, e como que eles querem... O que tem sido interessante de ouvir dessas conversas. Então, a gente também imagina alguns produtos para os investidores. A gente teve, né, vários negócios aqui abrindo captação e falando que estão captando, e alguns conseguindo nesse processo. Então, é legal para a gente acompanhar e poder também ser esse originador de bons leads para os investidores. Isso, a gente tem que entender. O bacana é isso, que bons negócios passam pelo Hydra e as pessoas prestam atenção nisso e tal, mas a gente tá nesse desafio de conseguir. De viabilizar esse negócio. Porque é muito legal de fazer, insisto, né? E a gente gosta de sentar e ficar conversando. É um passeio muito barato, assim, em relação ao tanto é gostoso fazer esse negócio, é bom demais. A gente podia andar com essa mesa, eu e os microfones por aí. Exatamente. Tomando a pinga. Então... Já terça-feira, eu não vou beber pinga hoje. Eu admito mas que tem Hydra. Tem Hydra, exatamente. Já tem que tomar. Tem que tomar. Faz parte igual da marca, não pode não tomar. É igual... Então, só conversando a rodada de entrevista, tem umas entrevistas tão boas que vão vir essa semana. Não tem coisa muito legal essa semana. Amigas queridas que estão chegando também. E é isso, galera. Gostaram, curtiram, compartilharam? Enfim, gostaram, curtem e comentem. Não gostaram, me comentem. Nos contem por que vocês querem saber mais, o que pode melhorar. Esse foi mais um ponto aí, um pit stop que a gente fez no Hydra Podcast. Nosso balanço geral. Dos 9, não foram 10. Uma mudancinha de agenda, mas tudo bem. E é isso, o próximo extra aqui é 10. Ou a gente pode fazer um extra no meio do caminho também. Não sei se vocês gostarem muito do extra, falem pra gente. Como é que o Cicupira investe na gente? A gente faz um extra. Exatamente, a gente faz o extra pro Cicupira.
Tá bom? Galera, foi um prazer. É isso, né? É isso, Pedro X. Foi um prazer, como sempre. Obrigada, gente. Curte lá, compartilha. E quarta-feira que vem, episódio novo do Hidro Podcast. Valeu.